Quero falar também da Escola Santista de Astrologia, que promove novas turmas para o curso básico de astrologia. No dia 22 de agosto, Xamanismo Caribenho e no dia 26 de setembro, o curso do Calendário Maia. A Escola Santista de Astrologia fica na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Dados os recados, queria que você falasse então um pouquinho, nós estávamos falando da parte se é genético, se não é genético, o transtorno bipolar. Existe uma forte correlação entre antecedentes familiares de pacientes com transtorno bipolar. Se os familiares têm transtorno bipolar, a chance de um paciente vir a ter é muito alta. Tem uma outra questão muito importante em relação a isso, que é, mas não é só uma questão genética, quer dizer, você herda a possibilidade, a vulnerabilidade de desenvolver a doença, mas fatores estressantes também são responsáveis por abrir esses genes e fazer com que eles se manifestem. Então, é muito importante o papel do meio ambiente, de situações de abuso e álcool de drogas, quer dizer, isso também interfere para que o gene dispare, comece a se tornar anárquico e daí por diante você tem uma perda cada vez maior do controle da capacidade. Quer dizer, fatores externos que vão provocar essa mudança genética, vamos dizer. Como se nós todos nascêssemos com várias gavetinhas que estão lá quietinhas. Se acontece alguma coisa, algum tropeção, algum trauma, a gaveta abre e ela pode não fechar nunca mais. Nossa, então você tem uma situação de disparo, o trauma abre a vulnerabilidade, então o indivíduo se torna mais vulnerável. Existem alguns modelos sugerindo que a vulnerabilidade torna-se cada vez maior quanto maior o número de episódios que o paciente tem, quanto maior a instabilidade de vida que ele tem, quanto maior a associação que ele faz com álcool e drogas. Então, a questão da associação de transtorno bipolar com abuso de álcool e drogas e desorganização do sistema cardiovascular e diabetes é muito elevada. Queria falar do tratamento. Ok. O jeito de tratar o paciente com transtorno bipolar é usar estabilizador. Existem várias possibilidades terapêuticas, mas a droga mais antiga usada no transtorno bipolar é o carbonato de lítio, que é um estabilizador muito importante. Por muito tempo, a principal indicação do lítio era para transtorno bipolar tipo 1, ou seja, para aqueles pacientes com fases muito claras de euforia e de depressão. Hoje existe uma série de trabalhos mostrando que o lítio tem uma capacidade de provocar desenvolvimento de neurônio novo no hipocampo. Então, isso traz melhoras cognitivas mesmo para um paciente que não tem só esse tipo de bipolar tipo 1. Mas o lítio, a pessoa tem que ficar fazendo uns exames de sangue, não é isso? Tem que fazer um controle. O lítio exige, todas as drogas exigem controle de função tiroidiana, função renal, função hepática. Com lítio em particular, é muito importante o segmento em termos do controle da tireoide e do funcionamento do rim, mas também a gente acaba pedindo eletrocardiograma, etc. O lítio, o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico, então exames que controlem, que monitorem a litemia, o nível plasmático do lítio é muito importante. Além do lítio, você tem os anticonvulsivantes, que são bons estabilizadores do humor. Então você tem ácido valproico, que é o Depakote, Depakene, você tem a carbamazepina, que é o Tegretol, a lamotrigina, que é uma droga que nós usamos muito nos episódios depressivos, nos pacientes que estão deprimidos, é um bom estabilizador do humor, que é a lamotrigina, e existem outros anticonvulsivantes, mas os principais estabilizadores são esses. Ou seja, é importante a pessoa saber que ela precisa de medicação. Agora, e terapia, psicoterapia? Bom, além do tratamento medicamentoso, você tem uma higiene de sono, que é fundamental, e uma higiene do corpo, que é fundamental. Então, é muito importante que o paciente pratique atividade física, que ele se recupere, se reorganize na própria vida, que ele tome de volta a vida dele para as mãos dele, porque, na verdade, a vida dele não pode ficar nas mãos de uma doença ou de uma anarquia. Ele tem que voltar a ter comando sobre a própria existência. A psicoterapia é extremamente importante nesse sentido, porque o indivíduo precisa identificar claramente quais são os fatores estressantes, mudar comportamentos e recuperar
a própria autoestima, que fica muito abalada nesse grupo de pessoas. Sim, porque eu percebo no consultório uma melhora significativa dos pacientes que tomam medicação e estão em acompanhamento, por exemplo, comigo, e daqueles que tomam medicação somente e não têm acompanhamento psicoterápico. Você percebe isso também? Mas todos os estudos mostram isso, quer dizer, a associação de medicação com psicoterapia é fundamental. Né? O indivíduo precisa entender em que circunstância ele está, o que está interferindo na vida dele. Quer dizer, na verdade, a pessoa precisa olhar para ela própria. E a medicação não ajuda a fazer, a olhar-se. Alguém de fora que pode, de alguma maneira, dizer, identificar junto quais são os fatores de estresse, quais são os comportamentos que estão sendo anárquicos, é extremamente importante. Mensagem final para o nosso telespectador, que pena! Olha, apesar de ser um transtorno, antes de qualquer coisa, eu gosto de dizer que a gente está falando de pessoas. As pessoas são sempre fascinantes, elas são incríveis e elas sentem. O transtorno bipolar é um transtorno das emoções, é um transtorno dos afetos. Isso só quer dizer que você é capaz de sentir. Talvez o seu jeito de sentir esteja um pouquinho anárquico. Então, é importante que você consiga olhar para essa anarquia, identificá-la, não ter medo de olhar para essa anarquia, colocar os dois pés no chão e procurar ajuda se isso está, de alguma maneira, te atrapalhando. Muito legal. Vai voltar, hein? Obrigada a você, Mônica. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, dando sugestões de temas, sugestões para novos programas e de me ouvir na Rádio Guarujá AM 1550 kHz, toda sexta-feira a partir das 3h30 da tarde, no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.